Ministério Filhos do Trovão. Quero te convidar para ouvir essa palavra que vai edificar a tua fé, edificar o teu coração, edificar a tua vida, tá bom? Fica aí, espera só mais um pouquinho, a gente já volta, tá bom? Não sai daí e que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, aqui é o irmão Tarlon, da Igreja Plenitude e Poder de Deus, e da qual faço parte do Ministério Filho do Trovão. E eu quero estar lendo uma passagem bíblica da qual Deus colocou no meu coração. O tema fala sobre a amizade, e eu quero ler em 1 Samuel capítulo 20, versículo 16 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Assim fez Jonatas uma aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira das mãos dos inimigos de Davi. Jonatas fez Davi jurar de novo, porque o amava com todo o amor da sua alma. Irmãos, esse texto é um pouco extenso, por isso que eu li somente 2 versículos. Quando os irmãos tiverem um tempo maior, vocês puderem estar lendo esse capítulo inteiro para vocês entenderem a mensagem. Para os que já conhecem, vão entender melhor. Eu quero frisar sobre esse Jonatas, irmãos. Esse Jonatas é nada mais, nada menos que o filho de Saul, da qual foi principal personagem para ajudar o seu amigo Davi. O que eu quero frisar aqui sobre a amizade, irmãos. O que é amizade? Amizade é um presente de Deus. Amizade é companheirismo. Amizade é uma pessoa ser camarada, ser amigo seu, estar do seu lado a todos os momentos. Não importa o que você passa, não importa se o seu cenário é de dor ou de bonança. É importante a gente termos amigos presentes ao nosso lado. Acontece que a gente muitas das vezes confunde a amizade com conhecido ou com colegas. A gente não pode igualar os dois, pois amigo é uma coisa, colega e conhecido é outro. Amigo tá lá para te ajudar. Muitas das vezes nesse mundo de hoje em dia a gente considera pessoas virtuais como nossos amigos, da qual a gente só conhece pela internet. Mas pessoas de verdade é aquela que anda com você lado a lado, que contribui para o seu ministério. A gente consegue observar que sempre, na Bíblia, sempre teve um sucessor. De Moisés foi Josué, de Elias foi Eliseu, e assim sucessivamente. Depois que Jesus veio e fez a sua obra, ele ensinou os seus discípulos, aí passou o legado de Jesus, os seus discípulos começaram a fazer a obra. E assim também é na nossa vida, a gente sempre devemos ter pessoas de bem ao nosso lado, para que o nosso ministério seja grande na nossa vida. Amigo não é a mesma coisa que conhecido ou camarada, como conhecido ou colega, como eu tinha falado aqui. A amizade verdadeira, ela não é interesseira. A gente consegue observar que Jonatas, ele era o filho de Saul, ou seja, ele era da realeza. E Jonatas não era como Saul, seu pai. A gente consegue observar o porquê que Saul queria a todo custo matar Davi. Porque Davi, a todo momento, Davi ganhava guerras, travava lutas, e mesmo assim Davi conseguia sair dali vitorioso. Observe que quando Davi foi chamado para ser novo rei, o profeta Samuel foi ungí-lo, ele não estava na presença dos seus outros irmãos, ele estava no campo apacentando ovelhas. E acontece que o profeta Samuel manda chamar Davi. Aí acontece que quando Davi chama, ele bate os olhos em Davi e fala: é esse que é o escolhido do Senhor. Mesmo Davi sendo o menor da casa, ele foi escolhido para ser o grande rei de Israel. Aí acontece que se apoderou um espírito maligno na vida de Saul, e ele não conseguia, e as pessoas falavam assim: não, mas música calma, e procuravam pessoas que sabiam tocar algum instrumento, e Davi também conseguia tocar instrumento. Ele tinha uma harpa da qual sua mãe tinha o ensinado. Aí eles mandam chamar Davi, onde Davi passa agora a servir Saul no palácio, onde quando Saul tinha aquelas crises de espírito maligno na sua vida, quem tocava para Saul era o próprio Davi, já ungido como rei, mas Saul não sabia que ele já era ungido como rei, para ser o próximo rei de Israel. Aí acontece que depois disso houve um gigante chamado Golias, que afrontava o povo de Israel, e não conseguia encontrar homem para lutar com aquele gigante. Mas aí Davi vai no meio daquela guerra e percebe que não há quem quer lutar em nome de Deus, porque tinha medo do gigante Golias, que era do povo filisteu, onde ele se oferece ao rei Saul para lutar.
onde todos desacreditavam, pois Davi era pequeno de estatura, era muito menor do que os outros soldados, mas mesmo assim ele foi. A gente consegue observar as características de Davi, que Davi tinha muitas qualidades. Davi era valente, Davi era guerreiro, Davi era humilde. Tudo que Davi tinha, não é por nada que ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Aí acontece que por causa dessa fama, ele ganhando guerras, e como ele já tinha ganhado até a confiança de Saul por causa dessas guerras, por causa dessas vitórias, e todos viam que Deus estava com ele. Acontece que ele foi chamado para ser líder, juntamente com os filhos de Saul, para liderar as tropas de Israel, para guerrear com os outros povos. Mas acontece que por causa disso, Davi foi crescendo cada vez mais a sua fama, e Saul foi ficando um pouco mais falado do que Davi. Davi começou a ficar tão famoso a ponto de ultrapassar, a ponto de ser falado muito mais do que Saul, onde Saul começou a ter inveja de Davi. Mesmo que Davi tocou a harpa para Saul se acalmar, Saul não conseguia observar isso. Saul queria a todo custo matar Davi. A gente consegue observar nos capítulos anteriores, do capítulo 18, capítulo 19, quase todo o versículo falando que Saul tentava matar Davi de toda forma, todo custo ele queria matar Davi por causa da inveja, irmãos. Já era muito ruim porque Saul estava apoderado do espírito maligno, ainda mais com a ira agora contra Davi. Davi começou a passar a se esconder, passou a começar a correr, e a todo custo Saul tentava matar Davi de toda forma. Mas o que acontecia é que tinha uma pessoa ajudando Davi, que era o próprio filho de Saul. Observe que Jonatas, o próprio filho de Saul, também tinha um filho chamado Mefibosete, era o filho de Jonatas. E o Jonatas já sabia que Davi era o próximo rei de Israel. A gente consegue ver a característica de Jonatas, que era totalmente diferente da do seu pai. Jonatas, ele era guerreiro, ele tinha humildade, ele deixou como se Davi assumisse o trono, porque ele sabia que o próximo rei de Israel ia ser Davi. A gente consegue observar no capítulo 23, versículo 17, o que Jonatas fala. Vamos dar uma olhada? 23, versículo 17 de 1 Samuel. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe: não temas, pois não te acharás a mão de Saul, meu pai, porém reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Ou seja, todos sabiam que Davi era o único capaz de assumir o trono. Mesmo Jonatas sendo o próprio filho de Saul, ele não sentiu a própria inveja que o pai dele sentiu. Ele sabia que a parte dele já tinha passado. E se a gente pegar em toda parte que a gente vê desenho, vê filme, o próximo trono é dado ao príncipe, o próprio filho do rei. E aqui foi diferente, pois Jonatas reconheceu o ministério de Davi. Ou seja, isso que é a gente ter uma amizade de verdade, isso que é ter um amigo de verdade. É onde você consegue observar, quando tem um tempo, ler esses capítulos, capítulo 18, 19, 20 e 21, você vai entender muito bem sobre essa amizade de Jonatas com Davi. E um amigo de verdade, irmão, conhece e respeita o seu ministério. Talvez Jonatas poderia também sentir inveja, assim como o seu pai, mas ele não sentiu, porque pessoas, amizade de verdade, ela quer que você ande pra frente, quer ver você crescendo. Hoje em dia acontece que muitas pessoas querem lutar por cargo. Uma pessoa teve o cargo de diácono, presbítero, de evangelista, pastor, muitas pessoas querem derrubar. Mas isso não é amizade de verdade. Deus não chamou a gente para sermos assim. Deus chamou a gente somente um propósito, para alcançar o máximo de vidas possíveis. E Jonatas, a todo momento, a gente consegue ver que ele contribuía para a fuga de Davi. Ou seja, livrava Davi do furor, da ira do seu pai. Davi, ele tinha medo, sentia medo, porque estava todo mundo atrás de Davi, queria matar Davi, mas Davi, como um servo do Senhor, o Deus não deixava que ele padecesse. Ele era honrado pelo Deus, porque todo lugar que Davi ia, primeiro Davi apresentava Deus na vida dele. E assim devemos ser nós, devemos ter o coração segundo o coração de Deus, porque Jonatas, ele reconheceu e sabia do chamado de Davi, que o amigo de verdade nos defende até na nossa ausência. Jonatas, ele contrariava o seu próprio pai para proteger Davi.
perguntavam o que fez Davi, por que Davi merece a morte, aonde Saul pega uma lança e joga contra o seu próprio filho Jonatas. Quando você parar um pouquinho e ler, você vai ver onde está escrito certinho. Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que a gente, lendo esse texto, eu consegui entender sobre essa amizade de Jonatas e Davi. Vamos ler somente lá em 1 Samuel capítulo 20, versículo 42, para a gente terminar aqui. Diz assim: disse Jonatas a Davi: vá em paz, pois juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetualmente entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente. Acontece que depois do reinado de Davi, Jonatas também morreu. E mesmo assim Davi, ele cumpriu com a tua palavra. Ele mandou chamar Mefibosete e colocou um lugar assentado à mesa também com o rei. Essa é a palavra, irmãos, que Deus tem colocado no meu coração, que a gente devemos ter pessoas de bem ao nosso lado, não pessoas que querem nos afastar de Deus. Às vezes aquela pessoa fala: vamos para uma festa, vamos ali numa rodinha, tal, uma rodinha de narguilé. Irmãos, isso não tem futuro nenhum. Mas pessoa que chama: vamos lá conversar sobre a Bíblia, vamos falar sobre ministério, essas coisas que vai fazer você crescer ministerialmente. Então, agora nesse momento eu convido os irmãos para estar orando. Onde você estiver, se puder fechar os seus olhos para orar a Deus juntamente comigo. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, Deus. Eu quero Te agradecer, Deus Todo-Poderoso, por essa palavra, Pai, da qual o Senhor tem colocado em nosso coração. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, pois somente Tu és santo, Senhor Jesus. Nesse momento, Papai Eterno, vai de encontro com cada vida, Senhor Jesus, que está ouvindo nesse momento, Deus. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha restaurar, Papai Eterno, vidas. Eu não sei o que o Seu filho tem vivido nesse momento, eu não sei o que Sua filha tem passado nesse momento, Senhor, mas somente Tu sabes, Pai. Somente Tu sabes quando eles estão sozinhos, Senhor Jesus, quando eles estão aflitos, Pai, quando o coração está, Senhor Jesus, cabisbaixo, Pai, quando o coração está aflito, Senhor Jesus. Somente Tu conheces, Pai. Então nesse momento, Senhor Jesus, eu peço a Ti, Pai, que venha passar o bálsamo na vida dessa pessoa, Deus. Venha erguer a cabeça desse irmão, dessa irmã, Pai, e que o Senhor venha abençoar cada um de nós, Senhor Jesus. Muito obrigado nessa palavra, Pai. Que o Senhor venha colocar pessoas, Senhor Jesus, que venham nos ajudar, Pai. Que o Senhor venha colocar pessoas ao nosso lado, que venham nos ajudar a crescer ministerialmente, Pai. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos acerca para escolher boas amizades, Pai, que nos leva cada vez mais perto de Ti, e que a gente venha aprender a ensinar também, Senhor Jesus, os nossos filhos, Pai, que a gente venha aprender a ensinar, Senhor Jesus, os nossos amigos, para os nossos parentes, a quem é ser amigo de verdade, a quem é ser amigo, aquele amigo que te leva para cada vez mais perto de Deus. E assim eu agradeço, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar falando aqui nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, continua nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Deus. E a paz do Senhor Jesus. Amém.